Saudações aos nossos amigos e irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez a este canal. O tema do vídeo de hoje é sobre a raiz de toda maldade. É uma extensão do vídeo anterior, ok? Ou uma ampliação da compreensão do assunto começado no vídeo anterior. Vamos orar pedindo ao Deus auxílio. Oremos. Senhor Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade que o Senhor nos proporcionou e de ter manifestado o desejo em nosso coração de compartilhar a Tua palavra com os nossos amigos e irmãos. Oramos agradecidos, certos de que o Senhor nos ouve, porque nós o fazemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nós vamos ler bastante textos bíblicos, bastante esclarecedores, ok? Muito bem, primeiro texto que nós vamos ler, dando continuação conforme o comentário, está no livro de Isaías. Eu vou preferir esta versão bíblica, Isaías capítulo 14 e o verso 12, que diz assim: Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Esse texto está nos dizendo que Lúcifer quer dizer portador de luz. Ou seja, no vídeo anterior nós vimos lá o querubim cobridor, agora aqui é Lúcifer. Aqui o texto nos diz que Lúcifer foi lançado por terra, ou seja, o anjo Lúcifer, portador de luz, foi lançado por terra ou para a terra. Nós vamos ver nos versos seguintes o motivo disto. Está no verso 13 e 14. Eu vou ler na outra versão da Bíblia. Ok? É muito importante essa questão das versões, porque nos trazem mais clareza. Olha, aqui no verso 13 agora de Isaías 14 diz assim: Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Verso 14, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, aqui nesses dois versos está nos dizendo o motivo ou a causa porque Lúcifer foi lançado por terra. E o motivo é porque ele manifestou no coração dele, ou seja, ele se autocontemplou, conforme no vídeo anterior, e ele teve o desejo no coração de querer ser igual a Deus. Nós sabemos que Deus é Deus, anjos são anjos e homens são homens. Tá? Cada um tem o seu devido lugar, tá ok? A Bíblia é bem clara com relação a isso. Agora nós vamos ler o verso 15. Olha o que diz o verso 15. Diz assim: Contudo, serás precipitado ao reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Então agora o texto está nos dizendo que em um futuro ele ia se deparar com um lugar de muitos mortos. A Bíblia descreve como o reino dos mortos. Nós vamos ler agora um texto lá no livro de Apocalipse, que vai trazer um pouquinho de clareza com relação a isto. Apocalipse 20, 1 a 3, que diz assim: Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Segurou o dragão, antiga serpente, que é diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações. Ok?
até que se completassem 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Esse texto aqui é o futuro predito lá no capítulo 14, verso 15. Esse aqui é o contexto desse futuro que Satanás ia se deparar no reino dos mortos. Aqui nesse capítulo, amigos e irmãos, quando Jesus voltar, só vai sobrar mortos. Ele vai levar os salvos para o céu e todos os demais pessoas, todos vão morrer com a presença de Jesus e com o sopro da sua boca. Agora aqui o texto está nos dizendo que ele se deparar com muitos mortos. Continuando agora, no capítulo 14 de Isaías, voltando lá, Isaías 14, vamos lá. Continuando, diz assim, agora o verso 18 a 20, diz assim: todos os reis das nações, sim, todos eles jazem com honra, cada um no seu túmulo, mas tu és lançado fora da sepultura, como um renovo bastardo, coberto de mortos, traspassado a espada, cujo cadáver desce à cova. Verso 20 diz assim: com eles não te reunirás na sepultura. Então, nesse futuro que eu acabei de ler, Satanás em um futuro ia se deparar com uma situação caótica em que ele está rodeado de mortos, porém, ele vivo, porém, as pessoas mortas. Vamos ler agora também Ezequiel 28, verso 17, que vai nos ajudar. Quando Lúcifer, foi expulso, o que ele fez aqui na terra. Então nós estamos vendo aí, através dos textos, amigos e irmãos, quanta clareza. Diz assim, ó, lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemple. Agora no meio ainda, lancei por terra diante dos reis. Então, quando Satanás for lançado por terra, no caso Lúcifer, o antigo querubim, no próximo estudo ele vai ganhar vários nomes, ok? Ele foi expulso para a terra e ele levou muitos reis a um engano, e agora ele se deparou com uma situação. Ou seja, então Lúcifer, um anjo de luz, foi expulso porque ele queria ser igual a Deus, e no futuro, o texto da Bíblia está nos dizendo que já foi determinada uma sentença, e que no futuro, nesse futuro aqui, que depois da volta de Jesus, ok, ele ia se deparar com uma situação muito caótica, tanto para ele como para os habitantes da terra. Ok? Então agora nós vamos ver alguns textos com relação a essa questão de querer ser igual a Deus. Veja que interessante, quando ele foi expulso do céu para a terra, veja a oferta que ele fez para Eva. Lá em Gênesis 3, verso 5, diz assim, como Deus sereis. Deixa eu ler o verso completo. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e o mal. Então ele disse para Eva que se comesse do fruto, seria como Deus. Interessante que agora ele está propagando aqui na terra essa questão do querer ser como Deus, e ele ofereceu isso para Eva e para Adão. Ok? Agora nós vamos ler alguns textos muito interessantes, ok? Em Apocalipse capítulo 13. Olha a extensão da raiz da maldade, que eu costumo dizer, que isso intitulei, aliás, melhor esclarecendo, a raiz de toda a maldade. Então, existe um originador, existe uma raiz inicial que originou o mal, e nós vimos nos vídeos anteriores que não havia motivo para isso. Então, em Apocalipse capítulo 13, o verso 1, veja o que diz. Capítulo 13 de Apocalipse, o verso 1. Ok? Vamos lá. Diz assim: e vi emergir do mar uma besta. Ok? Só isso. Vi emergir do mar uma besta emergida do mar.
Agora o verso 2. Veja o que diz o verso 2. Diz assim, no finalzinho do verso 2. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma besta que surgiu do mar, e o dragão, no próximo vídeo nós vamos ver que se trata de Satanás. Satanás deu para esta besta o seu trono, poder e autoridade. Agora nós vamos ler o verso 7. Olha o que diz o verso 7, lá no finalzinho. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, o dragão, que é Satanás, ou Lúcifer, ou o querubim, deu para esta besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, essa besta de Apocalipse que surge do mar, ela tem um poder sobrenatural que não é de Deus, mas vinda do dragão, que é Satanás. É isso mesmo. Por isso que é importante compreender do que se trata essa besta. Olha o que diz o verso 3, Apocalipse 13, 3, diz assim, lá no finalzinho. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, as pessoas, essa besta do mar, ela tem seguidores, ok? Ela tem seguidores, isso mesmo. Agora, verso 4, e adoraram o dragão, porque deu a autoridade à besta, também adoraram a besta. Então, o dragão deu o seu poder e autoridade para a besta. Então, as pessoas que adoram a besta, adoram de maneira indireta o próprio dragão. Então, é importante entender essa questão dessa besta. Se fala muito por aí sobre o anticristo, o anticristo, o anticristo. O anticristo, o próprio nome já diz, alguém que se coloca no lugar de Cristo, quer ser um substituto de Cristo. Então, qualquer um que fizer isto, nós vamos ver aqui especificamente o dragão e essa besta, podemos dizer assim que existe um anticristo direto e um indireto. O direto é o instrumento usado por Lúcifer aqui na terra, e é a besta do mar. E o anticristo indireto é Lúcifer, ou seja, ele leva as pessoas a adorar a ele de maneira indireta. Isso mesmo, o anticristo se fala muito, existe uma balbúrdia muito grande em torno do anticristo, ok? Então essa besta aqui, ó, ele recebe adoração. Então eu não aceito, não posso entender que alguém político possa receber adoração nos nossos dias. Então é um poder religioso. E nós vimos lá no finalzinho do verso 7 que o dragão deu para ele o poder, trono e autoridade. Então é um poder religioso e um poder político, essa besta. E as pessoas adoram esta besta. Então é muito importante saber de quem se trata, amigos e irmãos. Continuando o texto, olha o que diz aqui no verso 5. Foi-lhe dada uma boca proferia blasfêmias e arrogâncias, verso 6. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e o tabernáculo. Então, a besta também tem uma boca blasfema, ou seja, ela profere blasfêmia contra Deus. Ok? Então nós vamos ver agora algumas questões relativas à blasfêmia. O que é blasfêmia? Vamos ver lá. Então nós vamos lá no livro de Lucas, capítulo 5, Lucas 5. Olha que interessante essa questão da blasfêmia. Lucas 5, 20 e 21 diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Nesta ocasião, Jesus perdoou os pecados deste paralítico. E os fariseus e os escribas consideraram que Jesus tinha blasfemado porque ele perdoou pecados do paralítico. Então, se Jesus não fosse Deus, Jesus teria blasfemado. Mas nós sabemos, acreditamos e aceitamos que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Deus que se fez
homem, Deus que encarnou para nos salvar. Então Jesus pode perdoar pecados sem blasfemar, ok? Outra questão importante é a questão de querer ser igual a Deus. Isso nós vamos ver lá em João, Evangelho de João, capítulo 10, e o verso 30 até o verso 33. Agora, é a questão com relação a ser igual a Deus. João 10, 30 a 33 diz assim, Jesus que diz aqui, eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejas? Responderam-lhe os judeus, não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, Jesus disse que ele e o Pai eram um, e os judeus e os fariseus entenderam que ele estava se fazendo Deus, e na verdade Jesus também era Deus. Por isso Jesus disse, poderia dizer sem nenhum problema, que ele e o Pai era uma. Então nós vimos aqui duas questões interessantes com relação a perdoar pecados e com relação a querer ser igual a Deus. E nós vimos nos textos anteriores que Lúcifer queria ser igual a Deus. Agora ele está usando um instrumento aqui na Terra, que é um líder religioso, que se considera assim, capaz de poder perdoar pecados. E segundo a Bíblia, para Deus isto é blasfêmia. A outra questão também é se colocar como Deus, ok? Então nós vimos que Lúcifer, o antigo querubim, no próximo vídeo o dragão, a antiga serpente, que se chama diabo ou Satanás, ou seja, ele de maneira indireta, ele está fazendo com que pessoas aqui na Terra o adorem de maneira indireta, ok? Então muitas pessoas às vezes são inocentes com relação a essa questão. Ok, amigos e irmãos? Então, nenhum ser humano na Terra pode perdoar pecados, considerar-se igual a Deus, e também nenhum ser humano na Terra pode adorar a ninguém, a não ser o próprio Deus. Nós vamos ler dois textos da Bíblia que vai falar um pouco sobre essa questão de adoração. Nós vamos lá no livro de Apocalipse. Olha só que interessante. Apocalipse 19, verso 9 e 10 diz assim, ó. Diz assim, então falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são essas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me aos pés para adorá-lo, ele porém me disse, não faças isso, sou conservo teu, dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus, adora a Deus. Então, nesta ocasião, João se deparou com um anjo na sua frente, ele se prostrou para adorar. O anjo falou não, o anjo não aceitou a adoração. Então, nem anjo e nem ser humano pode aceitar a adoração. E esse líder, aqui, essa besta de Apocalipse 13, ele aceita a adoração. Isso para Deus é blasfêmia. Então o anticristo, meu amigo, não tem que ficar procurando um líder político, um líder tal, fulano de tal, pessoa, tal pessoa é o anticristo. Chegou o anticristo, vai chegar o anticristo. O anticristo está há muito tempo no nosso meio, meu amigo e irmão. É um ser que pretende perdoar pecados, é um ser que se assenta num trono, querendo ser Deus, tal qual esse anjo querubim. É isso mesmo. Então, é isso, meus amigos e irmãos. Nós vamos ler um texto, para a gente concluir o vídeo de hoje. Nós vamos lá, um texto do testemunho, que vai nos ajudar, vai concluir essa questão aqui, de questão de adoração, de receber a adoração. Tanto anjos como homens, nenhum deles deve receber adoração. Tá? Isso é muito agressivo, isso é muito blasfêmio para Deus, tá certo? Então, nós sabemos que Deus exerce soberania sobre tudo,
todo o céu, a terra, o universo, todos os seres criados devem sua existência. Nós, seres humanos, todos os seres humanos, todos os anjos são seres criados. Todos devem sua existência a Deus, que é o Criador, ok? E é muito interessante que muitas vezes nós não aceitamos nos submeter às coisas de Deus. E é tão tremendo isso, amigos e irmãos. Nos submeter a Deus é a coisa mais preciosa que existe. É um ser extraordinário que cuida de nós, que tem um zelo profundo, que quer a nossa salvação, que nos dá alimento todos os dias, que nos perdoa, que nos protege. Então, deve ser um privilégio ser submisso a este ser. E nós estamos vendo nesse vídeo que esse ser que existiu lá no céu, esse querubim, agora, Lúcifer, ele não se submeteu à autoridade de Deus, então ele foi muito, não sei nem que expressão usar para... E ele era perfeito, Deus não criou ele com nenhum problema, tá certo? Então, é muito importante esse vídeo nessas questões relativo a Deus, anjo e todos os seres criados, ok? Então, eu vou ler esse texto aqui, para que a gente possa concluir o tema deste vídeo, ok? Só um minutinho que nós vamos achar aqui. Pronto, achei. Há alguém assinalado na profecia como o homem da iniquidade. Ele é representante de Satanás, aceitando as sugestões de Satanás com respeito à lei de Deus, que é tão imutável quanto seu trono. Este homem da iniquidade aparece e declara ao mundo que mudou essa lei. Então, essa besta, ele diz que alterou a lei de Deus. Continuando, diz assim: e que o dia de descanso é agora o primeiro dia da semana e não o sétimo. Então esse ser aqui que está sendo usado por Satanás ou por Lúcifer ou por anjo querubim, ele aceitou mudar, ou seja, se sentiu assim tão como Deus, que ele tem um atrevimento de alterar a lei de Deus, no caso o quarto mandamento, colocando que fala do sábado, do sétimo dia, o dia do sábado do Senhor teu Deus, alterando, colocando no lugar o primeiro dia da semana. E essa questão do quarto mandamento, colocando no lugar o primeiro dia da semana no lugar, essa alteração da lei de Deus, amigos e irmãos, vai ser o ponto-chave de toda a controvérsia dos últimos dias. Talvez você não acredite nisso, talvez você não aceite isso, mas vai ser assim, amigos e irmãos. Nós temos muita informação a esse respeito, ok? Então vamos concluir aqui o texto. Diz assim: ao fazê-lo, no caso a mudança do sábado para o domingo, ao fazê-lo, ele se exalta diante de Deus, levando o mundo a pensar que Deus é imutável. Se fosse de fato verdade que Deus criou uma regra do governo para que precisa ser mudada, isso certamente demonstraria falibilidade. Só Deus é infalível. Todos os demais seres são falíveis. Aqui está dizendo que Deus é falível de forma nenhuma. Tá, ok, meus amigos e irmãos? Então todos os outros seres são falíveis, mas Deus não é falível, ok? Só Deus é infalível. Diz assim: no entanto, Cristo declarou que nenhum io ou um tio jamais passaria da lei, mesmo que o céu e a terra passem. A obra que ele veio fazer foi exatamente exaltar essa lei e mostrar aos mundos criados e ao céu de que Deus é justo e que sua lei não precisa ser mudada. Mas eis que surge o homem que é a mão direita de Satanás, pronto a continuar a obra que Satanás começou no céu, em tentar emendar a lei de Deus. O mundo cristão
sancionou esses seus esforços ao adotar a criação do papado, a instituição do domingo. Eles o têm apoiado e continuarão a fazê-lo até que o protestantismo estenda a mão de companheirismo ao poder romano. Então haverá uma lei contra o sábado da criação de Deus. E será neste momento que Deus fará sua obra estranha na terra. Ele vem suportando há muito tempo a perversidade humana, vem tentando ganhar os seres humanos para si, mas chegará o momento em que eles encherão a medida de sua iniquidade. Então Deus agirá. Esse momento está quase chegando. Deus mantém um registro das nações. Os números estão se avolumando contra eles nos livros do céu. Quando se tornar lei que a transgressão do domingo, primeiro dia da semana, seja enfrentado com punições, então essa medida estará cheia. Interessante, amigos e irmãos. Muitas pessoas falam contra o quarto mandamento, muitas pessoas falam contra a lei de Deus. Imagine nós aqui no mundo que nós habitamos, imagine um governo sem lei. Muitas pessoas acreditam que Deus não tem leis, Deus não... Imagina o Supremo Criador do céu, da terra, do universo, não tem as suas normas e as suas leis. Então, seria dizer que é um Deus de desordem, um Deus que não tem lei, que não tem norma, que não tem estatutos, que não tem regulamentos, seria um Deus de desordem. Imagina o mundo que nós moramos. Aliás, se formos em Isaías 24, nós vamos saber por que o caos que está ocorrendo no mundo é causa da transgressão das leis de Deus. Então nós vimos aqui, meus amigos e irmãos, essa questão do anticristo, que ele está no nosso meio há muito tempo trabalhando, só que ele trabalha de maneira tão enganosa, tão sutil, que muitas pessoas não percebem que é engano. Então, ele não aparece de maneira estranha, ele aparece de maneira que as pessoas são iludidas e enganadas. Então, ok, meus amigos e irmãos? Então, eu desejo, eu espero e tenho um desejo no coração que esses textos, feitos assim muito rápido e corrido, mas seja suficiente para você entender e perceber que nós estamos vivendo uma situação crítica. É só observarmos os movimentos mundiais e observarmos, nós vamos ver essa pessoa, esse líder usado pelo dragão, usado por Lúcifer anteriormente, usado por esse querubim agora. Então, nós vimos aí, nós estamos produzindo 3 vídeos, né? Um sobre Ezequiel 28, outro sobre Isaías 14, que é o de hoje. No próximo vídeo nós vamos falar sobre Apocalipse 17, ok? Do verso 7 até o verso 9. Então no próximo vídeo nós concluiremos esse tema, ok, amigos e irmãos? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos.